Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Que bom estar com vocês. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Deus tem ministrado ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Estou feliz pela sua vida, pela sua disposição em servir e adorar ao Senhor nesta noite. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida do pastor César, do pastor Anúbia, do pastor Alex, de todos vocês que são tão amados e queridos, de quem eu tenho recebido tanto carinho, respeito. Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja. Amados, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo de número 8, 9 e 10. Todos já encontraram? Digam amém. Nos diz assim o texto sagrado: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, eu louvo teu nome por essa noite. Deus, eu preciso por mais uma vez reconhecer e afirmar diante da tua igreja que eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo para entregar a tua mensagem nesta noite. Pai, fala aos nossos corações, como precisamos, ó Deus, da direção do teu Espírito. Quantos chegaram aqui nesta noite, dependendo de uma palavra tua para tomada de direções e de decisões. Que jamais Satanás consiga deturpar a mensagem que será entregue. Mas que esse ambiente seja agora selado. Seja um jardim fechado, onde só a tua voz ecoe e seja ouvida com nitidez, para que possamos entender a tua vontade. Usa-me, ó Deus, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, dos versículos 8 ao 10, é uma parábola, uma ilustração que na verdade não está aqui perdida, nem por acaso. Ela é um complemento de uma primeira parábola que está bem coladinha com ela, que se encerrou no versículo 7. A primeira é sobre um pastor e suas ovelhas, 100 ovelhas. Todos aqui já leram essa parábola um dia? Digam amém. Pois é. Na verdade, a parábola da dracma, ela complementa a parábola da ovelha. E ela só está aqui, graças a Deus por isso, mas para atender um público específico que ouvia Jesus. Preste atenção. No capítulo 15,
no versículo 4, Jesus vai iniciar a parábola da ovelha e do pastor. E ele diz assim: quem há dentre vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não sai à procura da perdida até encontrar? Jesus está contando uma parábola. Mas quando Jesus chega no versículo 8, ele sente a necessidade de usar uma outra parábola que tem a mesma moral, a mesma lição, mas que atinge um público diferente. Qual o público? O público feminino que acompanhava Jesus. Deixe eu lhe dizer que Jesus está sendo inovador. Os homens não citavam mulheres em suas ilustrações. Usar uma ilustração era uma coisa comum nos dias de Jesus, mas nunca envolvendo uma mulher. Daí que, na parábola do filho pródigo, tem pai, mas não tem mãe. Na parábola da ovelha, o termo é usado é pastor e não pastora. Na parábola do bom samaritano, só aparecem homens. Vocês já devem ter percebido isso. Jesus está inovando. E isso se deu por duas razões. Primeiro, porque Jesus ama as mulheres. E segundo, porque as mulheres amavam a Jesus. E na medida em que o público feminino cresceu, Jesus queria que elas também entendessem o que ele estava dizendo. Ele precisava falar a linguagem delas. Porque Jesus fala a linguagem de quem ouve. Os homens estavam ali para ouvir. Mereciam ouvir. Mas as mulheres também estavam ali. E essa coisa de ovelha, aprisco, nos dias de Jesus, poucas mulheres eram envolvidas com esse trabalho. Então, elas ouviam, mas não conseguiam dimensionar a preciosidade da perca de uma ovelha. Mas quando Jesus traz a história da dracma, aí elas conseguiram entender o que Jesus queria dizer. A lição maior aqui está clara. Versículo 10 explica. Versículo 10 diz: assim vos digo, há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Jesus contou a parábola do filho pródigo, a parábola das 100 ovelhas e a parábola da dracma perdida para mostrar o valor de uma vida, o valor de uma alma. Em cada uma dessas parábolas, essa alma se apresenta de um jeito. No caso da dracma, ela também vai representar um tipo de pessoa e uma maneira com que essa pessoa se comporta em relação ao chamamento divino. Mas é claro que não é só isso. Porque quando Jesus ensina uma coisa, ele está ensinando um monte de coisas também. Deu para entender? Quando Jesus está ensinando uma coisa, ele está ensinando um monte de coisas também. Por isso que quando a gente está pertinho de Jesus, como nós estamos nessa noite, a gente tem que prestar bem atenção. Porque Jesus pode estar falando de um assunto, mas ao mesmo tempo está falando de 5 ou 6 assuntos diferentes. E alimentando várias pessoas usando uma palavra só. Vamos entender a ilustração? 10 dracmas. Há 2 tipos de mulheres que podem estar envolvidas aqui. Primeiro, as beduínas. Se o Jesus está fazendo referência a uma beduína, o que o texto não diz, essa dracma é um dote que ela recebera na ocasião do casamento e que ficava amarradinha várias moedas na orla do seu véu. Se essa mulher não é uma beduína, se ela for uma aldeã, aí não é um véu, é um colar. E nesse colar ela tem todas as moedinhas ali enfeitando o colar. Quando Jesus diz que se ela perder, ela acende a candeia, é porque provavelmente esta mulher é uma mulher pobre. Ela mora em uma casa de um cômodo. E as casas de um cômodo das aldeãs ou das beduínas não possuíam janelas. Só possuíam uma porta.
Então, ou ela acende a candeia, ou ela não vai conseguir enxergar bem dentro de casa. Quando a Bíblia diz que ela varre a casa, eu ainda estou falando do mundo da parábola, isso indica que ela tem certeza que a perca foi ali. Por quê? Porque as mulheres não podiam caminhar para muito longe. Elas tinham seus passos reduzidos. Elas precisavam estar sempre perto de suas casas, com raríssimas exceções. Quando Jesus diz que ela busca com diligência até achar, e que achando ela convoca amigos e vizinhos, é porque era comum que se festejasse as grandes conquistas de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano. Entendemos o mundo da parábola, entendemos o que Jesus queria trazer como moral para aquela parábola, mas agora eu quero falar sobre a aplicação disso para a igreja de Jesus que está reunida aqui nessa quarta-feira. Volte ao texto comigo e vamos ao primeiro versículo lido, capítulo 15, versículo 8. Está pronto? Jesus agora vai falar às mulheres, como nós já citamos, e vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Tem um ponto de interrogação no final aí na sua Bíblia também. Jesus está fazendo uma pergunta. Qual mulher? Deixa eu tirar mulher agora. Qual pessoa não agiria assim? Essa é a pergunta de Jesus. Jesus não está afirmando que ninguém deixaria de fazer o contrário. A pergunta aqui tem o seguinte tom: dificilmente alguém não agiria assim. Jesus está usando uma regra geral. É como se Jesus estivesse dizendo, geralmente, qualquer mulher agiria assim. Só que eu e você conhecemos um bocado de gente que já perdeu um bocado de coisas na vida e não fez o menor esforço para recuperar. Então Jesus está dizendo que normalmente é assim que as pessoas agem. Mas algumas vezes as pessoas não agem assim. Jesus está dizendo, eu espero que as pessoas ajam assim. Eu penso que elas deveriam agir assim. Mas na verdade, nem todo mundo age assim. E é essa a mensagem que Deus me deu para esta noite. Por que não procurar a dracma perdida? O primeiro motivo, a gente vai caminhar no texto aqui. Porque com a pergunta, Jesus também traça o perfil dessa pessoa que perde e busca. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que não procura a dracma perdida, não se preocupa com aquilo que se perdeu, não se faz questão de viver restituição, não se faz questão de viver restauração. Alguém que não valoriza aquilo que tem. Primeira coisa que vai motivar esta mulher a procurar a dracma perdida, a moedinha perdida, ela valoriza aquilo que ela tem. Perdemos amigos e não ligamos para tentar reconciliação. Perdemos um amor na vida e não tentamos reconquistar. Perdemos um ministério, vemos sair das nossas mãos um chamado e não nos movemos. Perdemos a comunhão com as pessoas da nossa família e não nos importamos. Por quê?
Porque não valorizamos aquilo que temos. Só é capaz de empreender esforço na recuperação de alguma coisa quem sabe o valor daquilo que tem. Existem algumas pessoas aqui nesta noite orando, cantando, adorando e vieram com propósitos específicos de restituição de coisas que alguém diz para você que é uma bobagem. Esqueça isso. Mas você sabe o valor que isso tem para você. A Bíblia conta uma história no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 21, de um homem chamado Nabote. E a Bíblia diz que ele era proprietário de uma vinha. E a Bíblia também fala que ele tinha um vizinho, e esse vizinho não era ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso rei Acabe. E o que o rei Acabe se agradou da vinha de Nabote e foi conversar com ele sobre uma negociação. E você sabe que quando você tem um bem que interessa o outro, ou que está num lugar estratégico para a expansão do negócio do outro, tem muito valor. Seu terreninho que está lá esmagado entre dois edifícios, há alguns anos ele valia X. Hoje ele vale alguns X. Que para você continua sendo só o seu lar doce lar. Mas para quem tem uma visão de pôr ali um outro prédio bem no meio, aquilo ali tem valor. O rei procura Nabote, diz: Nabote, eu quero negociar. Gente, é o rei. Dê o preço que você quiser e o rei paga. Só que aquela vinha tinha valor para Nabote. E não era valor só monetário, era valor de alma, era valor de emoção, era valor sentimental, era valor familiar. E olha o que ele diz no capítulo 21, no versículo 3. Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Vamos falar na nossa língua? Deus me livre de eu abrir mão de alguma coisa que tem tanto valor para mim. Se Nabote não vendeu a vinha, por que eu vou desistir da minha casa, da minha família? Por que eu vou desistir das promessas que Deus um dia fez sobre os meus filhos, sobre a minha posteridade? Nabote é um exemplo de pessoa que se perdesse, ia virar a casa de cabeça para baixo até achar. Mas a Bíblia também tem um exemplo negativo, Gênesis capítulo 25, versículo 31 e 32. Esaú tem direito à bênção da primogenitura, uma porção dobrada, porque ele era o primogênito de Isaque e de Rebeca. Mas um dia ele chega faminto e pede a Jacó um pouco do guisado que Jacó está preparando, um cozido. E Jacó faz a seguinte proposta para ele: vende-me hoje a tua primogenitura. Sabe o que Esaú responde? Estou a ponto de morrer mesmo. Para que me serviria a primogenitura? Se eu não vender, vou morrer de fome. Gente, para morrer dá trabalho, não é fácil assim não. Eu conheço gente de quase 100 anos que está vivinho ainda aí e não conseguiu morrer. Não é porque não comeu um dia que vai morrer. Mas quando a gente despreza aquilo que a gente tem, é assim que a gente age. Se eu não fizer, eu vou morrer. Se eu não tiver, eu vou morrer. Se eu não conseguir, eu vou morrer. Porque na verdade a gente não está valorizando o que a gente tem de bom na vida. Um dia sem comer não dá para matar não. Se não comer o guisado, vai comer ovo de galinha. Agora a minha primogenitura, a minha bênção, a minha família, a minha casa, o meu ministério, os valores espirituais que eu tenho, eu não vou vender e eu não vou negociar. E se eu perder, eu vou procurar até encontrar. A pergunta de Jesus está presente aqui nessa reunião. Quem não agiria assim? Alguém que prefere, olhe para mim, ter um adorno incompleto do que simplesmente reconhecer: eu perdi. Você sabe que tem gente que não procura só para não dizer que perdeu? Prefere lá, se for um véu,
dá um pontinho no véu onde a moeda caiu. Não, vou colocar o véu virado para a parte de trás, que ninguém olha mesmo, vou jogar o cabelinho por cima, vou fingir que o meu véu está completo. Se não for o véu, se for o colar, vou mandar soldar aqui bonitinho, uma moedinha a mais, uma moedinha a menos, não faz mal para ninguém. Eu prefiro ficar com adorno incompleto do que dizer eu perdi. Eu prefiro viver uma vida de aparência do que pedir um grito de socorro. Eu perdi. Eu prefiro vir à igreja como se nada estivesse acontecendo, com minha biblinha na mão, tomar meu lugar de sempre, cantar e adorar, do que simplesmente reconhecer que eu já não sou aquele crente que eu fui um dia. Não se conforme com adorno incompleto, se você tem a possibilidade de reconhecer que perdeu e procurar aquilo que um dia lhe pertenceu. A Bíblia fala no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, que os moços de Eliseu acharam, os alunos da escola de Eliseu acharam que o lugar estava muito apertado, muito estreito para as reuniões. Disseram, temos ideia, vamos cortar viga, madeira, vamos ampliar a casa. E eles saem com Eliseu. E quando eles chegam lá para trabalhar, de repente, um dá um grito. Porque o machado dele caiu na água. Aí ele grita, ai meu senhor, porque era emprestado. E Eliseu pergunta o que para ele? Aonde caiu? Para eu ter de volta o que eu perdi, primeiro eu tenho que assumir que perdi. E eu tenho que mostrar aonde caiu. Só que tem gente que é tão cabeça dura, que vai ficar trabalhando com o cabo do machado. Vai, só para não dizer, me ajuda, porque eu perdi. Vai fingir que está tudo bem. E às vezes, para ter ajuda, a gente tem que apontar. Foi ali que eu caí. Foi ali que o meu casamento caiu. Foi ali que a minha vida de oração caiu. Foi ali que minha comunhão com os irmãos caiu. Foi ali que o meu nível de espiritualidade, de entrega, de consagração caiu. Não trabalhe com cabo se você tem a possibilidade de ver esse machado flutuando na água e voltando para a tua mão. Faz assim com a tua mão. Meu irmão, eu vim para aqui hoje cheia de fé. Porque se eu tivesse sem fé, eu tinha ficado em casa. Eu vim com fé hoje aqui. Para te dizer que se você abrir o teu coração para o teu Senhor, nessa noite, Ele sabe tudo, mas diga a Ele, caiu, aleluia, glória ao nome de Jesus, e você vai ver aquilo que é teu voltando para a tua mão. Não precisa viver de aparência diante de um Deus que conhece o teu interior, a tua história, a tua vida. Se derrame perante Ele nesta noite e receba de volta aquilo que você perdeu na tua vida e na tua casa. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus nesta noite. Aleluias. Quem não agiria assim? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada? Quem não faria o que ela fez? Alguém que não acende a candeia, porque confia nos seus próprios olhos. Vou repetir para você entender. Quem não faz o que essa mulher fez? Jesus está falando de um conjunto de coisas que ela fez. E nesse conjunto de coisas que ela fez, já dentro do processo de recuperação do bem perdido, Jesus disse que ela fez o que? Ela acendeu a... E quem não acende a candeia? Quem não acende a lamparina? Quem não acende a vela? Quem não acende a luz de emergência? Quem não acende a lâmpada? Quem não tenta abrir a janela, porque ela não tinha janela. Quem não tenta abrir a janela para o sol entrar? Alguém que confia na sua própria visão. Eu não preciso de claridade.
Porque eu enxergo muito bem no escuro. Sabe por que algumas coisas não estão sendo recuperadas na nossa vida? Porque a gente está confiando na nossa própria visão. Deixa comigo que eu me garanto. Eu tenho um método infalível. Eu tenho um jeito infalível. Eu tenho uma maneira de fazer. Acender a candeia é contar com a ajuda do Espírito Santo. Pegue na mão desse crente ungido, abençoado, que está do seu lado, que enfrentou o trânsito, a chuva, deu a volta por cima e chegou aqui. Agarra na mão dele e diga: conte com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Assim como as crianças contam com a ajuda dos super-heróis nas suas brincadeiras, você também tem um super-herói que tem uma visão melhor do que a sua, maior do que a sua. Conte com a iluminação do Espírito Santo. Traga a palavra de Deus para dentro da sua casa. A candeia lamparina tem 2 símbolos: Espírito Santo e Palavra de Deus. Conte com a ajuda da Palavra de Deus. Fale menos e deixe a Bíblia falar mais. Traga a Bíblia para todas as suas conversas. Não haverá recuperação sem o uso da palavra. As pessoas nos perguntam as coisas e a gente diz: eu acho. As pessoas nos perguntam as coisas e a gente diz: eu penso. Essa é a minha opinião. Eu quero desafiar você a fazer um exercício. Nos próximos 3 dias, vamos tentar? Responda tudo com a palavra. Alguém vai achar você um enjoado, mas não tem problema não. Depois eles acostumam. Responda com a palavra. O que você acha? Bom, a Bíblia diz. O que você pensa? Bom, a Bíblia diz. Eu estou querendo tomar essa decisão, a Bíblia diz. Não, eu tenho dúvidas, não, mas a palavra diz. Aleluia. Acenda a candeia e pare de confiar nos seus olhos, na sua oratória, no seu poder de argumentação. A gente não está recuperando nada porque a gente quer agir com luz apagada. Mas quando a gente entender que nós não temos o poder de detectar as coisas no nosso homem natural, aí a gente acende, a gente aciona. Vem Espírito Santo e ele começa a agir. Aleluia. Vem palavra, entre em ação na minha casa. Vem palavra, entre em ação no meu casamento. Vem palavra, entre em ação nos meus relacionamentos. Aleluia. Jesus vai ficar bobo se ele conhecer a gente como a gente conhece. É que ele conhece. Porque ele tem uma expectativa boa sobre as mulheres, hein? Qual a mulher? Segura, Jesus, porque tem meia dúzia que não faria isso, não. Acende uma lâmpada. E depois faz o quê? Varre a casa. Diga após mim: varre a casa. Pode deixar que eu não vou perguntar quem varreu a casa hoje, não, tá bom? Dia de chuva não dá quase poeira, né? Aí não precisa varrer. As donas de casa, por isso que Jesus falou com as mulheres, né? A linguagem agora é com elas. Sabe que essa coisa de varrer casa é uma descoberta incrível, não é? Porque quando você dá uma olhada geral, assim, por cima, você pensa que a coisa está de um jeito. Mas quando você varre a casa, você descobre que a coisa está de outro jeito. Arrumadinho assim, depois que forra a cama. Não é? Cata as bagunças do sofá. Ajeita a cortina. Lava a louça, não precisa nem guardar não. Se lavar já está bem encaminhado. Alguém que chega e diz: essa casa, ó, dá para enganar uns 3 dias, gente. Eu sei. Mas quando a gente pega a vassoura para varrer, a gente fica bobo com tanto de sujeira que tinha ali, que estava escondido, e que passaria alguns dias sem ninguém perceber. Se ela procura assim, ó,
é um tipo de trabalho. Mas procurar varrendo é muito complicado, sabe por quê? Porque tem o risco de ela achar o que está procurando e descobrir o que não estava procurando. E às vezes a gente não varre a casa na procura de algumas coisas para não descobrir outras. Para não mexer naquilo que está mais ou menos quieto. Não está bom, mas está quieto. Não está do jeito que tinha que ser, mas está quieto. É melhor ele vindo uma noite sim, outra não, do que não vindo dia nenhum. É melhor meu filho chegar meia-noite, mesmo sem eu saber onde ele anda, do que antes que ele chegava às 5. A gente vai se acostumando com lixo pequeno, com medo de encarar o lixo maior. Mas quem quer recuperar o que perdeu tem que ter coragem de começar a arrastar móvel, começar a levantar tapetes, puxar estantes. Não tem problema se vai sair uma pá de lixo ou duas. Eu preciso recuperar o que eu perdi. E algumas coisas só serão recuperadas com a saída de outras. Eu vou repetir para você não esquecer. Existem coisas que só serão recuperadas com a saída de outras. Tem que sair lixo para aparecer moeda. Eu vou repetir. Tem que sair lixo para aparecer moeda. Eu vou repetir. Tem que sair lixo para o valor perdido voltar para casa. O lixo está cobrindo o valor. Então eu vou tirar o lixo para o valor reaparecer. Vai dar trabalho? Vai. Mas eu quero a dracma perdida de volta. Por que perdemos a comunhão? Porque tem um lixinho para sair de casa. Por que a gente não conversa mais à roda da mesa? Porque tem um lixinho para sair de casa. Por que o filho está agressivo? Porque tem um lixinho escondido lá no quarto dele e você tem que tirar. Por que não tem mais paz? Porque estão colocando lixo na tua casa enquanto você sai para trabalhar. E você chega cansado, deita e dorme. E não varre a casa. Especule cada canto da tua casa. Até você descobrir em que parte do lixinho essa moeda está perdida embaixo. E vai tirando. Se tiver que desligar a TV por um tempo, desligue. Se tiver que enrolar fio de computador, enrole. Se tiver que proibir a entrada de alguém, proíba. Se tiver que despedir funcionário de 15, 20 anos e colocar outro, faça. Se tiver que pedir para alguém da família não interferir mais, faça isso com todo amor e delicadeza, mas faça. Quem tem medo de vassoura vai ficar com lixo dentro de casa e a moeda perdida. Tem que varrer, varre sem medo, varre sem pena, varre sem preocupação, porque se não for lixo vai ficar. Agora se for lixo, vai ter que sair. Tem que ter limpeza. Aleluia. Ela sabe que perdeu em casa, mas não sabe aonde. Então vai varrer tudo até encontrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, fala do rei Ezequias e de uma reforma, uma limpeza que ele promoveu em Judá. Uma limpeza. Derrubou poste ídolo, mandou limpar a casa do Senhor, tirou um monte de bagulhada. Só que no meio da limpeza, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que o povo ainda guardava uma serpente de bronze. Alguém aqui deve lembrar dela. De um tempo lá do deserto, que o povo foi picado por serpente. E aí o Senhor orientou Moisés para levantar uma serpente de bronze. O pessoal ia olhando para a serpente e ia sendo sarado. O poder do veneno era aniquilado. Aquela serpente, o escritor, se eu não me engano, aos Hebreus, ele diz que aquela serpente, ela vai simbolizar, ela vai apontar
para Cristo sendo levantado e atraindo-nos a Ele. Então aquilo ali era um momento, uma representação para aquela hora. Se vocês não sabem, ainda pior, gente. Eles não tinham guardado a serpente desde o deserto. E a coisa tinha virado tão de estimação que já tinha até nome. E você sabe que depois que a gente dá nome, compra a galinha. Fala, vou matar essa galinha no final do ano. Mas se der nome para a galinha, acabou. Quem vai ter coragem de comer a mariquinha? Tá engordando o leitãozinho lá no sítio, mas deixou os meninos colocar nome. É o Fred. Quem vai ter coragem de assar o Fred, gente? Eu não asso. Um riso ali de alguém capaz de assar o Fred, eu senti. Mas eles são a exceção, nós somos a regra geral. Ninguém aqui assaria o Fred, senão aquela turma ali do canto. Não é verdade, gente? Eles deram nome à serpente. Eles começaram a chamá-la de Neustã. Aí, gente, deu nome, virou família. Só que quando a gente se propõe a fazer uma limpeza completa, ei, até o que já ganhou nome vai ter que cair também. Coisas que a gente já se acostumou com a presença delas. Aquelas coisas escandalosas que arrepiam a gente, essa a gente, não, quebra aí. Mas a Neustã está com a gente há tanto tempo. Mas eu sei que tem um negocinho lá escondido, não é tanto tempo. E às vezes não é físico, é emocional, é no campo da mente, é no coração. A mágoa de ontem me incomoda, mas aqui eu já guardo há 30 anos. Já virou Neustã. A inimizade que surgiu no seio da família há um mês atrás deixou um clima pesado. Mas aquela inimizade que já rola há 20 anos, que fulano não topa com fulano, aquilo já ficou normal. O pessoal já acostumou, convida um ou convida o outro. A Neustã começa a fazer parte da nossa vida. Mas quem se propõe a varrer a casa, vai ter que tirar o lixo novo, mas vai ter que tirar o lixo velho. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 18, versículo 4, só para te encorajar. E fez em pedaços a serpente de metal que fizera, porquanto até aquele dia queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Para fazer coisa de metal em pedaço, tem que estar com muita raiva. Mas Deus vai te dar uma indignação. Uma indignação contra esse vício. Uma indignação contra esse cigarro que você está tolerando há tanto tempo. Uma indignação com essa bebida que você bebe socialmente e não consegue largar. Uma indignação com a pornografia que te acorrenta há tantos anos. Uma indignação em saber que tua filha tem aquele procedimento horrível dentro da sua casa e você está aí parada, abobada, não consegue tomar decisão nenhuma. Deus vai te dar uma indignação tão grande que você não vai quebrar ninguém no meio não, mas você vai quebrar a serpente, a ação direta de Satanás para aprisionar você e aprisionar a tua casa. Levante as suas mãos porque eu quero ministrar sobre a tua vida coragem, poder, força. Irmão, me dá mais um pouquinho de som, porque agora eu preciso, pelo amor de Deus. O povo tem que ouvir o que eu vou dizer agora. Deus vai te dar coragem, poder e força para procurar aonde está a serpente escondida, a serpente de estimação, e ela vai ser quebrada na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Aleluia! E você vai recuperar a dracma perdida. Glória ao nome de Jesus.
busca com diligência até achá-la. Quem não agiria assim? Quem não perseveraria até achar? Quem? Alguém que está habituado a desistir. Vou dizer mais uma vez, só para você não esquecer. Quem não buscaria insistentemente e de forma aplicada para recuperar um amor perdido, um lar perdido, uma amizade perdida, um ministério perdido, um bem espiritual perdido? Quem não faria isso? Alguém que está habituado a desistir. Não vai ser a primeira vez. Desiste de pessoas. Desiste de projetos. Já trancou 4 faculdades para trancar a 5ª, não tem problema. Já abandonou 5 para abandonar a 6ª, também não tem problema. Já desistiu de 3 casamentos porque não consegue lutar por um relacionamento, vai desistir do 4, não tem problema. Está acostumado a desistir. Que você esteja longe da graça de Deus e esteja acostumado a desistir, eu até entendo. Isso pode ser uma questão de personalidade, de caráter, de influência familiar. Mas que você esteja debaixo da graça de Deus e seja uma pessoa desistente, não dá para entender, gente. Nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não vamos deixar as pessoas no caminho. Nós não vamos deixar os nossos amigos complicados no caminho. Nós não vamos desistir mais uma vez de uma carreira. Nós não vamos abandonar mais uma vez um ministério. Nós não vamos deixar mais uma vez um pastor que acreditou na gente, no nosso potencial. Dessa vez a gente vai dar um jeito de achar o que perdeu e vai se esforçar, porque eu não vou construir uma história de desistência. Eu não quero ser uma referência de desistência. Toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga a ela: você será. Não, desse jeito ela não acreditou. Tem que ser com aquele vozeirão de profeta que só você sabe fazer. Vai lá. Você será uma referência de perseverança. Aleluia. Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 3 amigas. Gente do céu. Estou caminhando para concluir. 3 amigas. Noemi, Ruth e Orfa. Ok? Aí a desgraceira toda aconteceu. Vocês sabem disso. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. As 3 ficaram viúvas. Sendo que uma era a sogra das 2. Mas as 3 ficaram viúvas. Estão morando em Moabe. E Noemi sente o desejo, como a mais velha, de voltar para Belém. Porque ela acredita que de alguma maneira vai encontrar alguma coisa ali, algum refúgio. Talvez a restituição de alguma terra ou coisa semelhante. E aí sai Ruth, Noemi e Orfa. As 3 fazem as malas. As 3 se despedem das vizinhas. Mas quando chega no meio do caminho, livro de Ruth, capítulo 2, dos versículos 7 ao 14. Noemi começa a retratar as dificuldades que eles teriam em Belém. E a principal delas era: eu não tenho outro filho para casar com vocês. E nem que se eu gerasse, porque não daria tempo. Então eu não posso garantir nada para vocês. E ela mesma diz: volta para casa. Porque tem pessoas que também querem que nós desistamos delas. Tem um tipo de gente que não é fácil, não. Eles mesmos propõem o abandono. Não tenho nada para te oferecer. Sabe, estou pior do que você. Desiste de mim, que eu sou problemático mesmo.
Não é fácil, né? Tem que ter muita graça. Aí a órfã beijou a sogra e voltou para casa. Ruth não beijou, mas se apegou a ela. É isso que o texto diz. Uma beija, mas volta. A outra não beija, mas se apega. Entre beijo ou apego, escolha apego. Porque beijo é mais emocionante. Mas apego é decisão e é definitivo. Tem gente que beija a gente, mas não vai se apegar a gente nem a ninguém. Porque não passa de um beijoqueiro. Mas tem gente que se apega. E aí depois que se apega, beija. Que não é possível também que se apegue e não beije. Mas não começa beijando. Começa se apegando. Isso aí é para qualquer relacionamento. Inclusive de amigos. Tem gente que está o tempo todo beijando a gente. Mas quando a gente olha no caminho, ele está indo para Moabe de novo. E tem gente que não consegue, não é da natureza. Mas quando a gente dá uma olhadinha para a estrada empoeirada que leva a Belém, ele está caminhando do lado da gente. Ruth é aquele tipo de pessoa que não está acostumada a desistir. Perdi o marido, mas não vou perder a sogra. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa quarta-feira. Sofrer uma perca é normal, mas não seja um colecionador de percas. Eu já perdi. Quem aqui vai dizer, eu nunca perdi? Só que eu não tomei gosto. Eu coleciono bolsa. Coleciono Bíblia. Não coleciono perca. Perca não vale colecionar. Na primeira a gente sente gosto amargo e diz, não é isso que eu quero para mim não. Eu vou lutar pelo que é meu, eu vou lutar pelo que eu quero, eu vou lutar pelo que eu amo, porque eu não gostei de perder e não quero colecionar perca. É possível buscar a dracma até encontrar. Se você está entendendo, digam amém. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos. Jesus conhece as mulheres, hein? Eu não posso deixar de dizer isso. Porque se Jesus estivesse falando para os homens, Jesus ia dizer assim, reúne os colegas. Porque está tudo junto, amigo, vizinho, colega. As mulheres não. Olha como Jesus é precioso, gente. Ele diz, reúne amigas e vizinhos. Jesus sabe que para a gente tem diferença. Se fosse um homem qualquer desatento com o mundo feminino, ele diz assim, reúne as amigas. São todas amigas. Jesus conhece o nosso mundo. Ele diz, reúne amigas e vizinhas. Porque mulheres têm amigas e vizinhas. E não é a mesma coisa. Mas quem não faria isso? Quem não tem amigas e vizinhas. E nem sabe diferenciá-las. Entendeu? Sabe quem não consegue fazer festa para celebrar as coisas? Quem anda sozinho. Ou quem anda com um monte de gente, mas não consegue diferenciar ninguém. Tem uma pessoa muito queridinha minha, que eu gosto muito dela. Muito mesmo. Pessoa muito, muito amável. Mas ela fala umas coisas com a maior sinceridade que é muito engraçado. E um dia a mãe dela conversando com ela, o padrasto, o esposo, e eles têm um cachorro de estimação. Aí perguntaram para ela assim, você gosta do cachorro, né? Gosto. Mas como é que é esse amor? Ah, do mesmo jeito que eu gosto de vocês. A gente ri disso até hoje, gente. E detalhe, ela não desfez o mal entendido até hoje, está dito.
A gente precisa aprender a diferenciar relacionamentos. Eu acho que ela exagerou um pouquinho. Mas na vida diária, às vezes a gente também age assim. Tá certo que não com um cachorro. Mas às vezes a gente não consegue dar o devido valor às pessoas numa escala de valores. É isso que eu queria dizer. Escala de valores. Tem que ter diferença, gente. Não vem com essa conversa de crente que mistura tudo, não. Porque aqui não tem crente que mistura tudo. Ah, Deus não faz acepção de pessoa. Eu amo todo mundo igual. Meu irmão, você tem a mente de Cristo. Você tem que saber diferenciar um amigo de um vizinho. Você tem que saber diferenciar as pessoas que nas horas mais duras e críticas da sua vida estão do seu lado. E você há de saber honrá-las, dizendo a elas, você tem um papel superior na minha vida. Numa escala de valor, você está num ponto a mais. Numa escala de afetividade, você está num ponto a mais. Porque quem não sabe fazer isso vai terminar só. Porque as pessoas que estão ao nosso lado, chegadas a nós, elas esperam de nós que numa escala de valor, nós consigamos dizer a elas, eu reconheço que você não é como todo mundo, eu te respeito como todo mundo, eu te amo como todo mundo, mas eu te dou valor, atenção, e declaro a você um nível de cumplicidade, de amor, de fidelidade maior, porque você merece isso. Deu para entender? Diga amém. Quem é que perde as coisas e não recupera? Pessoas que não sabem distinguir escala de valor. Dê às pessoas que estão do seu lado o lugar que elas esperam ter na sua vida. Eu tenho medo, vou contar só para vocês, de me relacionar com gente que diz que não tem amigo. Primeiro porque eu fico pensando, o que ele arrumou para não ter amigo? E depois, porque dependendo do tempo que ele me conhece, eu fico passada, né? Porque nesse caso nem eu sou amiga. E isso é assustador. Vez ou outra ele diz na sua face, você do lado dele segurando o lenço. Eu não tenho ninguém no mundo. Ou então seu pai, sua mãe, vou falar agora para genro e nora, tá? O papai e a mamãe do outro tá lá, apoia, ajuda. O cunhadão não é nada que se diga, ó, que cunhado, né? Mas tá lá, né? Tá lá, dando aquele apoio. Eu não tenho família, não. É a tua família. Aguenta isso, gente. Não pode ser assim, pessoal. Tem que tentar dar um pouquinho de valor a quem dá um pouquinho de valor pra gente. Mostrar para o outro que a gente não é terra seca nem frutífera, mas que a gente é terra boa, que a gente sabe reconhecer o valor que as pessoas têm. Por fim, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes, regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quem não faria isso? Alguém que tem medo de compartilhar suas fraquezas e alegrias. Porque para dizer, vem celebrar porque eu achei, ela terá de deixar claro, eu perdi. Mas também há alguém que tem a maior facilidade de dizer, perdi. Mas morre de medo de celebrar o que ganhou. Cuidado com esse medo. Porque ele pode te impedir de viver os dias de celebração e de vitórias da sua vida. Eu estou feliz, mas eu vou explodir para dentro. Implodir. Porque vai que olham para mim, me invejam, me secam. Meu irmão, você é um crente. Pode fazer festa, chamar todo mundo, contar para todo mundo, tirar foto, mostrar o que comprou, celebrar, usar. Porque quem garante o que está fazendo na tua vida é o Deus que te fez a promessa. Vou casar escondido para ninguém ver. Que isso? Tá doido? Mostra. Mostra, porque o Senhor garante. Que Deus fraco é esse?
que se você mostrar, se você celebrar, sobretudo se essa celebração inclui adoração àquele que lhe restituiu, isso vai minguar, vai quebrar. Meu irmão, crente não é agoreiro, crente não tem azar, crente não anda com medo de olho grande, crente é liberto, crente é livre, crente faz festa. Aleluia! Tá na pior. Ruth, capítulo 2, versículo 19 e 20. Noemi chega com a cara no baixo, no chão, arrasada, quebrada. E fala para os vizinhos. E a coisa está tão feia que a Bíblia diz que a cidade se comove ao vê-la. Tem dia que a gente está tão feio que a gente assusta a vizinhança. O pessoal olha assim e fala, meu Deus, de onde veio essa mulher? De onde saiu esse homem? Foi assim com Noemi. Quando a cidade se comove, ela diz, não me chame Noemi. Chamai-me Mara, porque a grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Mas a coisa mudou. Virou. A Ruth, a nora, casou com Boaz. Ficou rica. Subiu de vida. Virou dona da fazenda. Bebê nasceu. Fizeram uma festança em casa. Sabe o que ela fez? Capítulo 4, versículos 14 ao 17. Ela enche a casa com as vizinhas para celebrar o nascimento de Obed e a chegada de um novo tempo na vida dela. E aquelas vizinhas que se assustaram ao vê-la, dizem, bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar remidor. E as vizinhas deram um nome a um menino, dizendo, a Noemi nasceu um filho. As pessoas que viram você chorar a perca da dracma, vão voltar à sua casa para celebrar o dia da restituição e do reencontro. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Não decepcione Jesus. Diga isso à pessoa que está do seu lado, bem alto, para ela levar a sério. Não decepcione Jesus. Quando Jesus contou esta parábola para falar do valor de uma alma, comparando a uma ovelha que se perde, que embora tenha vida não consegue encontrar lugar, comparando a uma moeda que sem vida não pode se apresentar, dizendo que estou aqui, que é um nível de desperdição mais acentuado, onde o homem não é capaz sequer de se comunicar. Quando Jesus usou essas parábolas, ele falou verdades, das quais ele, ou nas quais ele acreditava de fato, e acredita. É como se ele dissesse, toda pessoa sensata agiria assim. E você é uma pessoa sensata. Você tem a mente de Cristo. E se você perdeu e não procura, alguma coisa está errada com você. Talvez você esbarre em algum momento na mensagem que foi ministrada. Talvez você não saiba valorizar. Talvez você tenha medo de reconhecer a perca. Talvez você esteja confiando na sua própria visão, no seu recurso humano, sem clamar a ajuda do Espírito Santo, a intervenção da palavra. Talvez você esteja com medo de remexer as coisas da sua vida para colocar as coisas no lugar. Talvez você não tenha conseguido ainda construir relacionamentos e valorizar as pessoas certas. Ou por fim, talvez você seja daqueles que tenha muita dificuldade de assumir os momentos difíceis e celebrar as grandes vitórias. Mas independente de qual seja a sua situação, se você detecta nessa noite que perdeu alguma coisa, e que até aqui você estava meio assim, mas você quer definitivamente lutar pelo que foi perdido, saia do seu lugar e venha ao altar de Deus. Porque eu quero orar por você, que não quer ser um colecionador de percas. Por você que perdeu alguma coisa, mas quer se esforçar para achar.
Vem em nome de Jesus. Vem. Isso. Glória a Deus. 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 Oh, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que ficaram ainda nos seus lugares, vocês são hoje os amigos e vizinhos que estão vendo essas pessoas aqui, dizendo: eu perdi. Olhe bem para elas. Porque como irmãos que vocês são, eu tenho certeza que no dia em que o que foi perdido for recuperado, vocês também estarão próximos delas, para se alegrar com elas, para celebrar com elas. Então, por favor, vocês que ficaram aí, estendam as mãos aqui para frente. Oh, glória a Deus. Aleluias. Karamachelebacana shiremahai. Oh, glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar pelo seu irmão agora. Levante a sua voz aí no lugar que você está. E ore por ele como se você estivesse orando por você mesmo. Isso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Senhor, eu quero exaltar e glorificar o teu nome nesta noite. Como é bom estar em tua presença. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si sua prole, junto aos teus altares. Senhor, este grupo de pessoas aqui estão próximo ao teu altar nesta noite. E eles estão aqui, Senhor, porque não querem colecionar percas. Pelo contrário, eles querem recuperar o que foi perdido. Senhor, tu já nos ensinou nesta noite quais são as atitudes. O Senhor já nos mostrou nesta noite qual é o caminho. Nós queremos andar por ele. Naramachia. Nós queremos acender a candeia, a lamparina, varrer a casa e buscar até encontrar. Ainda que para alguns demore uma semana, um mês, um ano, mas nós estamos dizendo no teu altar, e eu sei que isso vai reverberar nas regiões celestiais. Nós não vamos desistir de procurar. Nós não vamos abrir mão do que amamos. Aleluia. Nós vamos procurar até encontrar o Espírito Santo. E quando isso acontecer, nós saberemos celebrar. Nós vamos viver intensamente o momento da celebração. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Senhor, aquele que chegou aqui já se sentindo um desistente, que ele seja tocado agora, tocado, e que ele saia daqui envolvido na força do Senhor, para conquistar, para vencer, para a glória e honra do teu nome. Oramos crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço aí nesse amado, nessa amada, um beijo, e diga a ela, diga a ele, vai chegar o dia da celebração. Glória a Deus. A igreja viva concorda com isso? Levante a mão e dê um glória a Deus.